Maravillosa toda esa información. Sabes, en este momento lo candente que está la casa de Libra, porque mañana es el equinoccio y es en Libra donde se va a dar el eclipse el día 14 de octubre. Y pasan muchas cosas en la casa de Libra en este momento, como que Marte está en Libra y Libra es el nodo sur, entonces son muchas, muchas, muchas cosas que están sobre tu ascendente, Regia. Eu sou É. meio Ela disse que tem muita doida. coisa acontecendo no seu ascendente agora. Marte está em Libra, tem muita coisa em Libra. Vai ter o eclipse no dia 14 aí de outubro em Libra. Tem muita coisa no teu ascendente. Olha, tá. Eu estou sentindo por aqui, viu? Eu estou sentindo movimento. Tanto que eu estou voltando para o Brasil. Olha que movimento grande. Dice que Patrícia, sí, que siente todo este movimiento y de hecho ella está volviendo a Brasil y es un movimiento muy grande. Pero mucho, volver a los orígenes. Eh, Además, Plutón en el 2024, pues en este momento está retrógrado en Capricornio, en tu casa cuarta. Ese Plutón retrógrado en Capricornio en tu casa cuarta es lo que te va a hacer volver a Brasil, pero Plutón ingresa a Acuario en el 2024 nuevamente. Yo diría que ya para quedarse, creo que sufre otra retrogradación como a finales del 2024, ya que hay por 20 años. Entonces, el compromiso tuyo con la humanidad es un compromiso grandísimo de regeneración y de eliminación de oscuridad y de un montón de cosas. Yo creo que este video que estamos grabando es un muy buen comienzo para eso. Yo celebro mucho eso. Un acuario siempre es una persona que va 50 años más allá del tiempo que está viviendo en cuanto a conocimiento y en cuanto a evolución. Es decir, por ejemplo, el caso de Julio Verne. Julio Verne era un acuariano que contó en sus obras todo lo que iba a suceder 50 o 100 años después. Los acuarios son personas grandiosas, y yo veo en ti que tienes toda esa grandeza, toda esa capacidad de bajar información y porque Acuario es una casa muy electrónica, muy electromagnética, muy especial y tú tienes esa capacidad de bajar esa información. Esto que Regia nos está mostrando en todas sus creaciones, toda la información, se siente, yo soy muy perceptiva, se siente vivo todo lo que Regia trabaja, ¿ok? eu não entendi Y muito, sí, mas eu entendi bastante coisa. Eu entendi. Quando eu era criança, eu não era uma menina que gostava de brincar com boneca. Eu gostava de desmontar televisores e rádios. Então, o meu sonho de criança não era ter uma boneca que falava ou que mamava. Eu gostaria de ter um joguinho de chave de fendas, mas minha mãe não deixava eu ter uma chave de fendas porque eu era muito pequenina. Fala isso pra ela. eh, Regia dice que entendió una gran parte de lo que dijiste y dice que cuando ella era pequeña a ella no le gustaba jugar con muñecas, pero que le encantaba abrir televisores y radios. Entonces, dice que su sueño no era tener una muñeca que hablara, sino que un juego un juego de cosas que pudiera desatornillar y atornillar y cosas así. Eu só queria Ay, uma chave de fenda, só uma chave de fenda. Solo quería creo que se dice destornillador, algo así. Olha, uma o chave, sea, um yo me alicate. atre- yo me atrevería a decir algo como esto. Regia sabe el secreto que se esconde dentro de los laberintos. Isso eu não entendi. Fala aí. Ela disse que acha que ela diria simplesmente que você sabe o segredo que se esconde dentro dos labirintos. Sei. También el secreto que alberga dentro de sí el número cero. Isso eu não entendi, Rafa.
Também dentro, o segredo que está dentro do número zero. Ah, tá. Isso eu não entendi, mas tá certo, dentro do zero, tá certo. Vamos passar? Vamos ver o que mais tem. Seguimos? Sí, por favor. Então, o portal de Círios, ele se mostrou muito importante quando aconteceu a pandemia. Aí eu descobri por que que ele se chamava Portal de Círios 2020. Não era por causa do número, nem por causa da horário, nem por causa de nada disso. Porque esse 2020, para mim, na verdade, foi o ano de 2020. Foi quando eu lancei o Portal de Círios com tudo para trabalhar em prol da pandemia. Então, foi em cima deles que nós fizemos muitas vacinas, acompanhamos hospitais, pessoas, enfim, nós tivemos muitos benefícios. O Portal de Círios ele foi feito em 2018, mas em 2020 ele mostrou a que veio. Parece que foi um portal até que foi direcionado para atuar nessa época de pandemia. Quando surgiu a pandemia, teve uma discussão, uma fofoca, não sei bem o que que foi, sobre as mesas, o pessoal falou que não podia usar os símbolos de outra pessoa, e começou uma encrenca danada, uma brigaiada danada. E muitas pessoas ficaram com medo, sabe? Pandemia, insegurança, gente morrendo. E essa ferramenta, ela disse ao que veio nesse momento, porque nós ajudamos, eu falo nós, porque eu não faço isso sozinha, ok? Eu tenho uma equipe de operadores e de professores, eu sou só a quem dá a cara aqui. Mas nós fizemos muitos e muitos, muitos trabalhos na época da pandemia. E eu acho que ele veio muito para ajudar mesmo nesse momento tão difícil. E nós conseguimos ajudar muita gente. Não estou falando de duas, nem três, nem de cinco. Eu estou falando de muitas pessoas mesmo. El portal de Sirio se hizo muy presente el año de 2020 y el número 2020 yo me di cuenta que no tenía nada que ver con el número o la hora o nada de eso, sino que con el año de 2020. Fue el año que él fue lanzado y exactamente en el año de la pandemia. Y este año fue un año donde mucha gente, nosotros logramos ayudar a mucha gente a través del portal de Sirius. Así que él se mostró muy importante en un momento muy específico, muy llave de la humanidad. Eh, y también se empezó un rumor de que algunos símbolos no se podían usar, algunas personas empezaron a pelear acerca de muchas cosas, las personas tenían mucho miedo, inseguridad, gente muriendo, y el portal realmente se mostró, mostró a qué vino en este año. Nosotros utilizamos, nosotros ayudamos mucha gente y cuando digo nosotros es porque yo no lo hago, no lo hice sola. Yo tengo un equipo grande de profesores, de operadores y nosotros ayudamos a mucha gente, no solamente a tres, cinco personas, sino que a mucha gente. El portal fue llave en este año de 2020. Mais importante do portal de Sirius é que para fazer ele você não precisa ter conhecimento anterior. Embora ele seja muito complexo, você sabe quando você está pronta, quando o coração dispara, ele avisa. Lo más importante, lo más interesante del portal de Sirius es que no requiere ningún conocimiento anterior, sino que es sentir. Cuando uno está listo, uno lo siente y listo. Ele chama, é uma chave. E quem sentiu o chamado é porque está pronto para utilizar, independente do conhecimento que tenha. Él llama y los que sienten el llamado ya están listos para utilizarlo, independiente del conocimiento que lleven, que ya tengan. Vamos lá. E eu tenho também uma das últimas ferramentas, né? Não a última, são as cartas do Portal de Sirius. Então, eu desmembrei o Portal de Sirius em cartas, para que nós possamos levar na bolsa, para ser fácil de utilizar. Então, foi desenhado um campo que mantém essas ferramentas presas, como se fosse um campo mórfico. Ela tem você faz o direcionamento,
é uma versão da MPU desenhada para as cartas. Ela é o centro do próprio portal e as ferramentas estão soltas em cartas. Então, nós compomos apenas com as ferramentas que nós precisamos e que são pedidas. Então, eu tenho também, dentro dessa ferramenta Desdobrou, os cards do portal de Sirius, funciona como portal, só que agora em cartas. A gente vai escolhendo, tirando, enfim, como qualquer tarólogo trabalha. E aí não uso o portal inteiro, e somente aquelas cartas que precisa. E serão ativadas com a mão, como a MPU. Una cosa que tengo también es las herramientas del portal de Sirius desdobladas en cartas. Entonces, es una manera muy práctica de llevar las herramientas en la bolsa, por ejemplo, y no el portal completo. Entonces, de esta manera no se utiliza el portal completo, utilizamos solamente las cartas como cualquier tarólogo lo haría. Y fue diseñado un campo energético, un campo mórfico, que mantiene toda la energía dentro, donde nosotros elegimos las cartas, utilizamos las cartas, vibramos con las cartas, y esa energía se mantiene y se expande desde este campo, como si fuera una MPU, una mesa psiónica universal. E essas cartas, elas servem tanto para escolher, para ler, como para ativar. Então, nós ativamos a força dela com as mãos. No portal, nós utilizamos o pêndulo. Aqui, nós utilizamos a mão. Y las cartas sirven para que nosotros las elijamos, las leamos, pero también las activemos. Nosotros las activamos a través de las manos. En el portal utilizamos el péndulo y acá utilizamos las manos. Excelente. Essas cartas, aqui estão todas as ferramentas do portal de Sirius, e aqui estão todas as ferramentas de todas as outras mesas. Aqui, as Eh, ferramentas da mesa azul, verde e rede cristalina estão aqui, nessa caixinha. E nessa caixinha, então, eu coloquei as mesas todas em cartas, para ficar fácil carregar, né? Que é pequenininha, dá para levar para qualquer lugar, e tem a mesma força. Elas funcionam como se fossem filtros, onde quando nós colocamos o nosso magnetismo, aquilo modula a onda para o interagente. en la cajita amarilla están todas las herramientas del portal de Sirius y en la cajita azul están todas las herramientas de las otras mesas, de la mesa azul, la red cristalina y la verde, la casa viva. Son las herramientas de la mesa, de las mesas en cartas y que actúan y funcionan de forma igual. Cuando nosotros ponemos nuestra mano encima de una carta y la activamos utilizando nuestro magnetismo, la energía um, se forma, se cambia de una manera específica de acuerdo con la frecuencia de la carta y llega a la persona que queramos ayudar. Ok, excelente. Hoje, eu vi os números antes de fazer essa apresentação, nós estamos com 5.600 operadores em todos os continentes do mundo, com todas as mesas. Hoy día yo revisé los números antes de empezar este video y tenemos más 5.600 operadores en todos los continentes del mundo. Eu não fiz sozinha, junto com meus professores. Yo no lo hice sola, yo junto con mi equipo de profesores. Essa é minha irmã, a Renata, que geralmente responde, ajuda, apoia, então deixo o contato dela aí, caso alguém queira entrar em contato. Esta es mi hermana, Renata, que generalmente ayuda, apoya, y yo dejo su información para los que quieran tener contacto, hacer contacto. Está en Brasil. Está no Brasil. E acho que o mais importante, para ter o cuidado de não entrar na mesmice, de ser tudo igual, enfim,
Eu tenho a chancela, tenho uma chancela internacional de curso, reconhecido pela PORT, que é a Associação Portuguesa dos Terapeutas Holísticos. Então, todos os cursos saem com um selo de uma chancela internacional, quer dizer, é reconhecido internacionalmente esses cursos, e eles são aprovados pela APORT. Então, tanto os professores quanto os operadores de todos os meus cursos têm o reconhecimento dessa associação, a BRAT no Brasil, agora a PORT em Portugal, exatamente para, como é que é a palavra, Rafael? Apoiar, chancelar, enfim, os certificados são reconhecidos e o curso também é reconhecido. Eh, como una forma de salir de lo que está tan común hoy día, nosotros tenemos el apoyo de la APORT, que es la Asociación Portuguesa de Terapeutas Holísticos, y tenemos un sello de aprobación internacional de todos los cursos. Es decir, existen asociaciones en varios países, por ejemplo, en Brasil está la ABRACH, en Portugal está la APORT, pero todas las personas que hagan los cursos de las mesas, sean los profesores o los operadores, reciben el certificado con el sello de aprobación internacional. Eso significa que es un apoyo, una validación internacional de que uno sí puede utilizar las herramientas, el conocimiento que tiene. Ok. Essa última imagem chama-se Portal Aurora. Esse é o trabalho que eu estou fazendo agora. Também é uma árvore da vida, é um portal alquímico Aurora. É uma ferramenta que não dá para explicar muito ainda, porque ela está em desenvolvimento. Nós terminamos o curso piloto agora. O Rafael fez, né, Rafael? Você pode falar um pouco mais, além do que eu falei sobre essa ferramenta. Que é onde nós Eh, trazemos agora os conceitos das chaves. Ó, tá vendo aqui na minha mão? esta última imagen es el portal Aurora, que es difícil explicar exactamente qué es, porque todavía está en desarrollo. Yo lo estoy desarrollando aún y es un portal alquímico donde trabajamos con llaves. Entonces, este portal es un portal, eh, bueno, Regia me pidió em, que diera mi contribución porque hice el curso. Yo diría que este es un portal creador de vida. Este árbol yo lo veo muy así. Es como todo lo que él toca nace. Es como si fuera una semilla. Es como si nosotros plantáramos semillas y la semilla nace. Entonces funciona con la mesa, con las llaves, con la mesa psiónica, con todas las mesas psiónicas. También, también muchas personas han recibido portales, canalizado portales, mesas, herramientas dentro de este curso. Y nosotros siempre trabajamos dentro de las leyes universales y con el enfoque en la solución. El enfoque tenemos un problema, pero la parte más grande, más importante no es el problema, sino que la solución del problema, hacemos el trabajo y entregamos al divino para que eh, pase lo que pase con esa certeza, con esa seguridad, con esa humildad también, eh, de que, de que no estamos solos, de que estamos todos conectados en red. Pegando uma chavinha Excelente. aqui para mostrar, aqui, peraí. Regia está buscando las llaves para mostrar. Tenemos aún 15 minutos. Ok. Creo que sí, ¿no? Ó, elas são assim, ela é assim pequenininha, ó. Regia, não é melhor você tirar o Eu compartilhamento vou para tirar a apresentação. tá. Ver se acabou. É isso, graças. Eu sou Regia Prado, muito prazer de estar aqui. Então, aqui eu termino a apresentação. Agora vamos conversar, tá bom? Vou fechar aqui. Ela disse que a gente ainda tem 15 minutos. Tá bem, agora então eu fico aberta a perguntas. Ah, no, pues ninguna, o sea, todo quedó más que claro.
Estoy inmensamente agradecida, Regia, por todo el aporte que nos estás haciendo. Sin duda alguna, eres uno de los íconos mundiales más grandes de la radiónica, una maestra. Me quito el sombrero ante tanto conocimiento. Bueno, ya para todos está el hecho, bueno, aquí abajo del video yo les voy a colocar todos los datos que me envíe Regia de sus canales, de su Instagram, de todo lo que quiera que coloquemos de ella ahí. La idea es que todos aprendamos mucho. Yo creo que solamente viendo las herramientas de Regia Prado aprendimos mucho. Entre las cosas que aprendimos es que la radiónica no es un acto ejercido por un diseñador gráfico que le dio por poner dos o tres muñequitos en una mesa. Eso no es así. Realmente es una cosa más, digamos, más de más expansión de conciencia, en mi opinión, aparte del conocimiento adquirido que ella ha tenido de la mano de esos grandes maestros que nos contó al inicio, y fuera de eso un desarrollo espiritual grandísimo, una compasión grande por la humanidad, un deseo enorme de ayudarle a la humanidad a evolucionar. Así es que muchas gracias, Regia, gracias, Rafael, por toda la traducción. Eh, y por todos los aportes, perdón, que se hayan hecho aquí en todo este casi 2 horas que estuvimos todos juntos. Muchas gracias a todos y por favor Gracias regalen a usted. like, compartan el video a todo aquel que le interese saber muchísimo de radiónica. Regia. Ya, ¿lo puedo traducir a Regia, lo que você Sí, dijo? claro. Ah, ela falou que você é uma das maiores mestras de radiônica do mundo, que ela tira o chapéu para você, que realmente a gente viu durante toda essa conversa de que a radiônica não é simplesmente pegar três símbolos, três bonequinhos e colocar numa placa, que tem todo realmente um conhecimento por trás e um conhecimento de expansão, até mesmo espiritual, de que se nota claramente que você é uma pessoa que tem a preocupação de expansão da humanidade, da consciência da humanidade e esse desejo de ajudar a humanidade. E aí depois ela falou sobre que vai colocar os dados ali para quem queira saber mais. O que eu gostaria de falar nisso tudo é sobre as mesas radiônicas de uma forma geral. Todo mundo usa o nome mesa radiônica, mas na verdade essas mesas, nenhuma delas são mesas radiônicas, são todas mesas psiônicas. Pelo simples fato que uma mesa radiônica é um instrumento mecânico, e todas as mesas que são de papel, que não tem nada eletrônico nela, são movidas pela nossa mente, pela nossa psique. Então, foi até um termo que eu gosto de firmar muito isso, exatamente para as pessoas ajustarem o termo que todo mundo conhece como mesa radiônica, que na verdade não são radiônicas. Radiônicas são máquinas, né? Eletrônicas com botões, baterias e tudo mais. Essas não, elas são ativadas pelas nossas mentes. Por isso que todas as mesas são psiônicas. Esse tipo de modelo de mesa são todas psiônicas. As que eu faço e as que vocês veem pela internet também. Fala isso que eu tenho mais para continuar a falar ainda. Lo que me gustaría decir es que todas las mesas que llamamos mesas radiónicas son en verdad mesas psiónicas, porque las mesas radiónicas son máquinas, son instrumentos con electricidad, con botones, con baterías, y las mesas psiónicas son hechas de papel, son mesas en las cuales necesitamos utilizar nuestra mente. Entonces, nuestra mente, nuestro psiquismo, la utilizamos y por ende es una mesa psiónica, las mías y todas las otras que se ven en el mercado. Y Outra por eso me gusta eh, usar el término psiónico, mesa psiónica, para que la gente entienda que no es una mesa radiónica, porque realmente lo más importante es la mente. Isso. E outra coisa que eu acho assim muito importante pontuar, eu falo foco na solução. Porque normalmente, quando as pessoas criam ou fazem mesas radiônicas, elas fazem um diagnóstico imenso
para identificar qual é o problema da pessoa. Só que quando nós estamos fazendo uma análise para identificar o problema da pessoa, nós somos facilmente enganados pelo nosso ego, né? Então, a própria radiestesia, nós somos enganados pelo nosso ego. Nós sempre vamos ver lá o que nós achamos que pode ser. Então, a radiestesia é uma coisa que vale. Quando nós trabalhamos com foco na solução, eu não estou muito preocupada em levantar qual é o problema da pessoa, e sim o que ela precisa para resolver aquilo. Então, não dou ênfase nunca ao problema, porque é exatamente para não firmar o problema, é para acabar com o problema e trazer uma solução, seja ela qual for. Por isso, o foco na solução. Por isso que eu trouxe os códigos alquímicos. Fala dos códigos alquímicos também um pouquinho, que é um procedimento que acontece pós-atendimento, que substitui o diagnóstico anterior para dar foco na solução y no problema. Me gustaría también hablar acerca del enfoque en la solución, porque cuando nosotros ponemos el enfoque en el problema, somos muy fácilmente engañados por nuestro ego. Y esto pasa con la radiestesia también. Cuando yo voy a medir y voy a preguntar y voy a investigar el problema, yo siempre voy a ver las cosas que tengo conocimiento para ver o que quiero ver. Entonces estoy enfocando siempre en el problema y me puedo engañar. Así que no me enfoco mucho en el problema de la persona, sino que qué es lo que esa persona necesita para resolver ese problema. Y por ende el enfoque está en la solución. Todas en las mesas psiónicas trabajamos con los códigos alquímicos, que es un proceso que sustituye el proceso anterior a la mesa, porque antes se hacía un diagnóstico diciendo que la persona tenía un montón de cosas, no sé qué, el problema estaba, la causa del problema, el origen, y ahora trabajamos con los códigos alquímicos poniendo el enfoque en la solución. Los códigos trabajan después, es un proceso después de que yo termino el trabajo de la mesa y actúan como si fuera una molécula multidimensional del trabajo de forma a mantener la persona enfocada, conectada con el trabajo y con la solución del problema. Y no con el problema que, yo tenía un problema no sé qué, yo fui a un terapeuta y dijo que yo tenía no sé cuántas cosas. No, sino que mantener la persona enfocada realmente en la solución. No, yo fui a un terapeuta y me dijo que yo necesitaba eso y realmente me dio esa energía y ahora yo estoy trabajando con esa energía. Entonces los códigos alquímicos son procedimientos que son realizados, que dentro de los cursos nosotros enseñamos y que son realizados después de la mesa de manera a crear una molécula multidimensional de altísima tecnología, esto es alta tecnología multidimensional, que mantiene la persona conectada al trabajo que hacemos. E o nosso foco também nunca em ficar identificando problemas, e sim descobrir o potencial que cada um tem para a solução. E o meu foco principal a gente fala assim, é a abertura da consciência, é a pessoa crescer, a pessoa derrubar os véus, é autoconhecimento, expansão da consciência, porque quando nós crescemos, quando nós expandimos, quando nós derrubamos os véus, nós somos diferentes, nós somos mais fortes, nós não somos tão suscetíveis a uma série de coisas. Então, eu foco muito no curso em dar conhecimento básico da pessoa, não ali do que ela vai fazer, mas do que ela é, do que ela consegue, entende? Não sei como é que você vai explicar isso, Rafa, mas o meu foco do meu trabalho em todas as mesas, elas vão fazer tudo isso, mas não é o foco delas. Tirar magia, tirar chip, tirar implante, todas essas coisas que o pessoal descobre, né? Maldições antepassadas e tal. Isso como se fosse justificar o problema da pessoa. E o foco não é isso. Porque cada vez que nós falamos, olha, achamos um chip, achamos um implante, achamos um obsessor, o que acontece? As pessoas vão direto lá no Google, Dr. Google, vão ler sobre aquilo, e aí, em vez de melhorar, elas vão piorar, porque elas vão absorver aquela informação, vão ficar com mais medo, quer dizer, em vez de ajudar, piora. Fala isso. El enfoque está en la solución y no en el problema, porque todos nosotros tenemos el potencial
de crecer, de expandir, y cuando lo hacemos, nos ponemos en otro nivel. Ya no somos tan susceptibles a un montón de cosas. Entonces, es decir, todas las cosas que la gente suele identificar como magias, magia negra, implantes, chips, equipos de control, maldiciones, todo ese tipo de cosas son cosas que sí, las mesas los van a quitar, pero no es exactamente el objetivo, porque cuando yo digo que, ay, yo identifiqué un chip y yo lo googleo, y yo voy a ver qué es el chip, no sé qué. Lo que pasa es que la persona se queda atrapada en esta información y empeora en vez de mejorar, porque se pone con miedo, se pone mediosa a esta información. Ah, yo tenía no sé cuántos espíritus y no sé qué, y una maldición. Además de, y esto lo agrego yo, Regia, eh, A pessoa vai no Google, agregando un poquinho, né? sim, Agregando un poquinho. Además que es una justificativa también. Es como, ay, mi vida está mala por una magia, mi vida está mala por un espíritu. Entonces, ¿dónde está el ponerme como conductor de la vida? El hacer el cambiar lo que yo necesite cambiar internamente. El poder creador. Exacto. isso. E que mais? Lo que tú tengas por agregar. Tenemos 4 minutos. Deixa eu ver o que que eu quero falar. Acho que não tem mais nada. Eu não sei, só se você fizer uma pergunta, eu não sei o que dizer. Trouxe as cartas aqui, ó, para vocês verem, ó. As cartas do Portal de Sirius. Outra coisa. Essas mesas, Perdón, elas não la- dependem do tamanho, viu? Essas mesas, elas não dependem do tamanho, porque tem desse tamanhozinho assim, ó. Dá para utilizar o Eh, Portal de Sirius em miniatura, só colocando o dedo aqui, ó. ya, Yo traje las cartas del portal de Sirius, que tiene las herramientas del portal de Sirius. Y también digo que las mesas no dependen del tamaño, porque se puede utilizar, por ejemplo, el portal de Sirius en mini portal de Sirius, como si fuera una carta, solamente poniendo el dedo en la flor de la vida, como si fuera una tarjeta de crédito del universo. ok, hermosísimo. Ya me olvidó qué iba a decir algo, Tudo y na ya me mente. olvidó. Está tudo na mente, né? No, ya no me Todo está en acuerdo. la mente. No sé, O mundo é no sé. mental. Outra coisa que eu gostaria de falar. As mesas também não são feitas somente com conhecimento e somente com elaboração e somente com bom designers. Elas têm muitos segredos por trás disso. Existem ancoramentos, lugares, pessoas, situações, rituais, uma série de coisas que nós fazemos para dar a sustentação desse trabalho. E por que que as minhas mesas, por que que essas ferramentas, elas têm tanta força, diferente do que das muitas que a gente vê por aí, que não acontece nada? Porque elas têm fundamento, estrutura e egrégoras e rituais estrelados. Não são coisas que que eu necessariamente passo no curso, porque as pessoas fazem o curso para aprender a operar as mesas e não para desenhar mesas, né? As pessoas fazem para aprender a operar e não desenhar. E quando nós falamos de trabalhar com essas mesas, nós estamos trabalhando com mesas que foram feitos ancoramentos. Em cada curso tem a sua história, seu ancoramento, as pessoas que participaram, o lugar onde foi feito e como foi feito, inclusive para poder dar base para o pessoal saber com o que está trabalhando. Lo que me gustaría también decir es que una mesa psiónica no es solamente un grupo de conocimientos, de símbolos y de estudios, sino que también por detrás hay anclajes energéticos, espirituales, egregores, rituales, personas que participaron y todo un grupo que da base, que da apoyo, que da todo el apoyo para que el trabajo suceda. Y esta es la diferencia muchas veces de mis mesas y de las mesas que se ven por ahí. Porque por detrás de cada una de las mesas hubo muchos rituales, anclajes, lugares del planeta donde se visitó, donde se ancló cosas, personas que participaron.
Entonces, estos conocimientos no se explican en los cursos porque los cursos son para que la persona aprenda a utilizar la herramienta y no para que aprenda a hacer una herramienta, pero sí es importante decir que hay una estructura por detrás. Há uma Ah, no, estrutura, uma intenção, pessoas, lugares, egrégoras, é um conjunto, não é simplesmente um desenho. Fazer um desenho e dizer que é uma mesa radiônica é muito simples. Fazer aquilo funcionar é outra história. Es un conjunto, son personas, son rituales, son egregores, es todo un grupo de cosas que, que hace la diferencia, que hace que la mesa funcione. Porque una cosa es diseñar una mesa, otra cosa es realmente que funcione. Isso. bueno, lo que yo iba a decir ahorita que se me había olvidado es, viendo ese tarot, el tarot no es para adivinar nada, sino para sanar. Qual é? Ela viu o tarô, as cartas, e perguntou se o tarô não é para adivinhar nada, mas senão para curar. Ele traz a resposta da cura, da cura entre aspas, né? Da consciência que a pessoa ganha para movimentar essa cura. Eu digo que nós não fazemos milagres. As mesas não fazem milagres. É um objeto de autoconhecimento que te torna mais forte e te deixa, e você se livra das coisas que você é suscetível. Você ganha força, consciência, energia, ganha tudo para que você cresça e não entre mais naqueles tipos de problema, né? É para fortalecer a pessoa. Trabalha com tudo? Sim. Tudo que vocês possam imaginar, que vocês verem na internet, tantas aquelas coisas, aquela lista de A a Z de coisa ruim, trabalha com tudo. Mas nós não abrimos com o objetivo, nós abrimos com o objetivo de crescimento, evolução e cura. A cura no sentido de ganhar consciência e superar, tá, gente? Para não entrar nessa coisa de cura, ai, porque curou isso, curou aquilo. Temos muitas curas de verdade? Temos. Mas não é um fator que a gente possa trazer como promessa, porque isso é de cada um. A chave está dentro de cada um de nós. E essas ferramentas são as chaves interiores que nós abrimos do lado de dentro. É nosso, o processo é todo individual. Nós, como terapeutas, apenas auxiliamos, ajudamos as pessoas a encontrarem essas chaves interiores para dar esse clique e fazer a grande mudança. Ok, Las cartas son los símbolos, son las llaves de sanación, de cambio energético, que provee la posibilidad de un cambio de conciencia. Y cuando ese cambio de conciencia pasa, la persona realmente cambia y los milagros pasan. La mesa sí, si nosotros vamos a ver todos los desequilibrios, los puntos negativos de A a Z que se ponen en Internet, sí, trabajamos con todo eso, pero el objetivo no es este, el objetivo es el desarrollo de la conciencia para que la persona ya no se ponga en las mismas situaciones y ya no esté susceptible a ese tipo de energía. Es como si fuera cada una como si fuera una llave que abre el camino, que abre la puerta desde adentro. Y nuestro trabajo es ayudar a que las otras personas encuentren esta llave desde adentro. perfecto. E outro detalhe, assim, Eu importante. acho que o nosso tempo já passou. Não Não, sei, mas Yo não creo sei. que sí, yo creo que sí. Ya tenemos más de las 2 horas. Você perguntou se as cartas não servem para ler? Sim, elas servem para ler, mas elas não lêem o problema, elas leem a solução. Elas vão te conversando com você, fazendo uma simbiose e criando uma frase, um código, alguma coisa que foca na solução. Isso aqui normalmente não lê problemas, ela lê as curas propostas. Las cartas sí leen, pero no leen los problemas, sino que las soluciones. Y las soluciones, las sanaciones, lo que es necesario para que la persona salga de donde está. Regia también dijo antes que la sanación, la cura, cuando nosotros hablamos de cura, sí puede que pase, pero realmente la cura es que la persona cambie el nivel de conciencia para que ella pueda movimentarse y movimentar un cambio. Perfecto. Regia, muchísimas gracias. Gracias por tu presencia, por tus aportes. Espero que todo el mundo, esto es una ventana para que todo el que quiera hacer los cursos con Regia Prado
aprender a manejar todas sus herramientas, volverse maestro, porque además Regia permite que ustedes, después de hacer el curso con ella y tener la herramienta, trabajen con ella y vendan el servicio. Regia eso sí lo permite. Lo que no permite es que vendan sus mesas sin la instrucción debida y sin todo eso. Eso es lo que no es legal. Que ela disse, Rafinha? É que se abre agora uma janela para que todo mundo que queira fazer os cursos venha fazer os cursos, se torne professor até, e que você permite que as pessoas aprendam e que depois elas possam oferecer o seu serviço. O que não está permitido é ficar por aí vendendo mesa sem o conhecimento e sem a autorização, porque aí não é legal. E além de não ser legal, é complicado. Energeticamente falando, é complicado, né? Porque você lidar com coisas que você não sabe. E por mais intenção que você tenha, é colocar a mão em, como é que a gente fala, em vespeiro, né? Se a pessoa não tem conhecimento, trabalhar com essas coisas sem conhecimento, a intenção ajuda muito, mas muito cuidado com essas mesas coladas. Elas não têm somente a informação que passam, elas têm também a informação do próprio criador, de como ele pensa, de como ele sente, de como ele age, das intenções dele. Que por mais que ele tenha boas intenções, sempre tem as outras intenções juntas que vão junto com o pacote. Então, prestar muita atenção nisso, né, gente? Bom senso, né? Procurar quem realmente tem conhecimento, quem tem base, quem sabe o que está fazendo, para que o trabalho com as mesas radiônicas, em vez de ser uma bênção, acaba sendo um problema muito sério, né? É isso. E olha, temos aí o Rafael, que dá aula em espanhol, temos a Cris, que dá aula em inglês, temos a Marilena também, que tem outra professora que dá aula em espanhol também, tem francês, tem aula em francês, em espanhol, em inglês, em português, e agora nós vamos ter aula em mandarim, na China, em Tóquio. Quer dizer, não tem por que ficar fazendo tranqueira por aí, né? Dá para fazer os cursos direitinho, ter habilitação direitinho, com certificação e fazer um bom trabalho, que essa é a minha intenção. A nossa intenção é ajudar as pessoas a evoluírem ao seu nível de consciência, mudar o seu patamar para um patamar melhor, sempre assim. Não é assim que a gente trabalha, Rafa? Você que acompanhou meu curso tantos anos, né? Sim, sim. Deixa eu traduzir isso aí, peraí. Dijo que además de no ser legal, la venta de mesas ahí es muy complicado energéticamente, porque estamos trabajando a nivel energético, a nivel espiritual, y cuando una persona simplemente copia y pega símbolos y partes de mesa o vende, también por detrás de cada una de esas mesas también está la intención de la persona que la creó. Y aunque pueda ser una intención buena, pero también hay otras intenciones por detrás. Entonces, uno hay que tener el cuidado y que realmente buscar personas que sean serias, que sean, que sean experientes también en todo eso. Ahora nosotros tenemos cursos de mesas sionicas en español conmigo y con una otra profe, la María Elena. Tenemos en inglés con la Cris y Contigo, ahora tenemos en... Rafael. ¿Ah? Contigo, Rafael. Conmigo, sí, también conmigo, con la María Elena. También tenemos en chino, ahora en China y en Tokio. Entonces, está la oportunidad, está abierta, estamos en el mundo, estamos global. Francês, inglês, espanhol, Francés italiano, también, sí, francés. francês. Italiano también, sí. Entonces, ahora dejas tu número telefónico para ponerlo debajo también. Vamos deixar o telefone seu também, Rafael, deixar os seus contatos aí. Eu te passo tudo, tá bom? Ok, Muchas gracias por todo. Sí, ella dijo que sí, que te van a enviar todos los contactos, incluso el mío. por favor, claro. Bueno, gracias por estar aquí, los amo enormemente. Me encantó todo este encuentro, aprendimos muchísimo. Muchísimas gracias. E qualquer coisa, só deixar comentário aqui no vídeo que eu vou respondendo. Em português, eu traduzo no Google, mas eu posso responder também os comentários que ficarem aqui no vídeo. O Rafael me ajuda, né, Rafinha?
Sí, por Ok, supuesto. Dijo que cualquier cosa, cualquier duda, pueden poner los comentarios abajo acá en el video, que Regia lo intenta, lo responde en portugués, lo pone en Google y yo también la ayudo. Estamos ahí para eso. Nós temos muito excelente. prazer em ajudar, em levar informação aí de forma limpa e precisa para todo mundo aí, para ajudar todas as pessoas, tá bom? Es un gusto Ok, llevar la información, toda la información de manera limpia y ayudar a la gente. claro que sí. Muchas gracias. Patrícia, obrigada. Gracias. Rafinha, obrigada. Gratidão, Obrigada. Obrigado. pessoal. Olha, muito, muito, muito prazer. Receba um grande abraço a todos vocês. Un gran Gracias, abrazo, igual. un gusto. Bye. Estamos en conexión. É isso aí. Tchau. Ok, ya Chao. detén la grabación, Regia. Oi? Para